será que casas instagramáveis parecem tão inalcançáveis para as pessoas? Bom, você já parou para pensar por que nas redes sociais as pessoas apresentam casas perfeitas como se elas fossem cenários de filme? Hoje nós vamos falar de casas instagramáveis versus as casas reais. E preparem-se, porque a ciência mostra um dado chocante. Arquitetos e pessoas normais, leigas no assunto, não falam a mesma linguagem estética. E se você já se frustrou ao salvar aquela sua imagem perfeita no Instagram e jamais conseguir uma casa da mesma forma, esse vídeo é para você. Eu sou Ju Pagano, sou arquiteta, esse é o Arquitetura em Casa. Já deixa seu like aqui, que hoje nós vamos falar dessa desconexão. Com certeza você deve ter aí algumas pastas que salvou no Pinterest, daquelas casas maravilhosas, aqueles cenários bucólicos, com casas modernas, de vidros gigantes, portas gigantes, totalmente alinhadas, é ou não é verdade? Mas imagina uma casa que você vê que está lá, no meio da neve, trazer ela para o Brasil, para o nosso clima maravilhoso. Aqui ela vira ou uma geladeira no inverno, ou um forno no verão. São casas feitas de uma arquitetura muito genérica. Elas não são feitas para serem vividas, são feitas para receberem curtidas. Faz parte tanto do mercado imobiliário, quanto do mercado midiático, quanto do próprio portfólio dos arquitetos demonstrarem esse tipo de arquitetura. São casas muito mais conceituais do que casas reais. Mas tirando o fato de que elas são conceituais, as pessoas não conseguem fazer essa distinção do que é real e o que é digital, o que é somente feito para ser uma amostragem e o que realmente funciona na realidade. O fato é que existe um abismo gigantesco e uma falha entre o que os arquitetos projetam e o que as pessoas sentem verdadeiramente como um lar. A ciência comprova isso através de estudos e hoje eu trago para você exatamente quais foram os apontamentos desse estudo. Vamos começar pela fusão do real com o digital. A tecnologia hoje nos proporciona uma enxurrada arquitetônica. São modelos e estilos que dominam o imaginário de quem está buscando construir um lar. É um feed lotado de inspiração. Prints e mais prints no Pinterest e pastas e mais pastas que estão lá só para te inspirar. Mas enquanto ela fornece ideias infinitas de decoração, esses cenários bucólicos e perfeitos falham ao ignorar um elemento muito importante, que é a imperfeição humana. Sabe aquela casa bagunçada gostosa, brinquedo de criança, a bagunça dos pets, os copos e pratos depois de um jantar reunidos com os amigos? Pois é, isso é a realidade, o que essas casas ignoram. E aí as pessoas estão cansadas dessa coisa estereotipada, genérica demais, muito bem alinhada e perfeita, porque simplesmente isso não existe na realidade. E olha só, no meio desse cansaço digital, surgem as casas de vó. Pois é, quem diria que as casas de vó iam virar tendência novamente e estão aí no Pinterest. Mas mesmo elas trazem uma coisa muito importante, um detalhe que as pessoas não estão percebendo. Elas, na realidade, são um antídoto contra tudo isso que é moderno demais, alinhado demais e perfeito demais e que não cabe na vida real. Elas são cheias de identidade, personalidade, histórias, calor humano e coisas que o tempo juntou e são peças importantes para se criar verdadeiramente um lar afetivo. Mas aí eu descortino para vocês um fenômeno nessa história, chamado desconexão estética. Ele já foi comprovado por estudos e eu trago hoje para vocês entenderem melhor toda essa desconexão entre o real e o instagramável. Arquitetos, eles valorizam a pureza, volumes, composição técnica e estética, enquanto pessoas normais, leigas no assunto, elas valorizam a segurança, a familiaridade, o conforto emocional. Isso não é algo novo. A tecnologia ela só trouxe à tona esse assunto. Mas há mais de 30 anos no Reino Unido, um psicólogo chamado David Halpert, ele fez um teste genial. Ele pediu para estudantes de arquitetura e estudantes de outros cursos relacionarem e classificarem fotos tanto de pessoas quanto de prédios, de edifícios. Isso tudo por atratividade, ou seja, por aquilo que era mais bonito. E sabe qual foi o resultado disso? Todos os estudantes consideravam o que eram pessoas bonitas de forma igual, porque isso é uma atração biológica humana.
Mas quando o assunto eram edifícios, os dois grupos discordaram totalmente na estética. Enquanto os estudantes de arquitetura apreciavam um bom design, os outros estudantes consideravam bonito apenas aquilo que lhes soava familiar. E mais de 30 anos depois, em 2019, no Chile, executivos da Create Streets e da plataforma BIM resolveram então recriar esse estudo. Mas dessa vez, junto com arquitetos, eles colocaram também artistas. Do outro lado, pessoas comuns e leigas no assunto. Dessa vez, para a pesquisa, eles selecionaram uma casa de concreto com uma janela só na fachada e perguntaram para ambos os grupos se eles apreciavam aquela fachada. Arquitetos e artistas consideravam maravilhosa, a favorita, enquanto os leigos e as pessoas comuns acharam a pior de todas. Só que então eles perceberam um outro agravante no estudo. Quanto maior era o tempo de estudo ou graduação do arquiteto, maior ainda era a sua desconexão com a realidade daquilo que as pessoas acham familiar. É como se a faculdade reprogramasse o cérebro do estudante e ele acaba saindo da faculdade um profissional muito distante do cliente real. É para se pensar em como as universidades estão formando os novos profissionais. Eles estão perdendo a capacidade de comunicação real com o verdadeiro consumidor. Mas sabe por que desse resultado? É porque os arquitetos eles pensam na pureza de volumes, no design, na composição técnica. Eles têm esse olhar mais normativo a respeito das casas. Enquanto as pessoas leigas elas pensam em segurança, conforto, o que é familiar a elas. Enquanto o moderno pode parecer muito bonito para arquitetos como um elogio, para as pessoas pode soar um pouco frio e até estranho. Ah, mas agora então nada pode soar moderno, tecnológico, que alguém vai falar que não pode ser. Calma, gente, não tem nada a ver com isso. Em 2025, a Create Streets, novamente com o matemático Nikos Salingaros, resolveram refazer esse teste. Dessa vez, arquitetos versus IA. Eles calibraram o modelo de IA para simular empatia. E também para entender sobre geometria, beleza, calma, proporção humana, sentimentos humanos como se ela realmente fosse um ser humano. E o resultado foi que a IA, como um ser humano, escolheu um design centrado no humano entre 97% a 100% dos casos. Fachadas com profundidade, padrões e respeito à escala humana, elas geram sensações positivas. E, gente, isso não é achismo. É ciência. Mas o que isso demonstra, afinal? Que casas instagramáveis, elas não são feitas para a nossa realidade. Elas são feitas para curtidas, para vender. Elas não são feitas para famílias reais. E tá tudo bem, gente, isso não é maldade dos arquitetos. Eu sou uma arquiteta, eu sei muito bem o que a gente projeta e o quão duro é o trabalho que a gente tem para nos profissionalizar, nos tornar profissionais muito melhores. Mas o fato é que os arquitetos perderam muito essa questão de conversar com as pessoas, perderam em função de ego, de mercado, de assinatura e hoje as pessoas buscam um design mais centrado no ser humano. O mercado ele precisa sim de profissionais que encarem a realidade, principalmente no nosso Brasil, com tantas disparidades. E é por isso que eu defendo uma arquitetura acessível. Lares que cabem no bolso e que abrigam a sua alma. Agora que você já sabe tudo isso, o que fazer afinal? Primeiro, questione as tendências. Aquela casa maravilhosa do feed cabe no seu bolso? Serve para sua família? Segundo, busque arquitetos com qual você se identifique, que conversem com você, que conheçam um pouco mais da sua realidade. E terceiro, se inscreve aqui no canal, porque juntos vamos transformar lares reais, um de cada vez. Eu sou Ju Pagano, sou arquiteta e designer. Esse é o Arquitetura em Casa, uma comunidade feita para você, para tornar a arquitetura muito mais acessível. Não esquece de deixar o like, ativar o sininho das notificações, porque assim a plataforma sempre vai te enviar os novos vídeos. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.